teologia da prosperidade ou doutrina de demônios, invenção, modificação, perversão. Diga não à apostasia. Um outro evangelho? Aleluia, Jesus. Abre em Provérbios, capítulo 30, versículo 8, parte B. Amém? A palavra do Senhor diz assim: não me deixes nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Versículo 9. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecendo venha furtar e profane o nome de Deus. Abra em Atos, do capítulo 18 ao 24. Atos, capítulo 8, versículo 18 ao 24. Quem já abriu a Bíblia, nesse capítulo pode levantar a mão. Quem não abriu, diga amém. Diz assim na palavra do Senhor: vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos a mão era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes então dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre o qual me puser as mãos receba o Espírito Santo. Versículo 20. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir o dom de Deus por meio dele. Versículo 21. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Amém. Teologia da prosperidade. Diga não à apostasia. Uma invenção, uma modificação, uma perversão. Um outro evangelho. Nos últimos dias, farão de vós negócios, expressamente o Espírito diz. Quando Jesus chegou ao templo, ele expulsou os cambistas, ele expulsou aqueles que compravam e vendiam no templo e disse: não façais da casa do meu pai casa de vendas. Estes são como nuvens que não trazem chuva, levado de uma a outra parte, como árvores 2 vezes mortas. Satanás disse a Jesus, na hora de sua maior provação no deserto, quando o seu corpo estava com fome, ele disse: transforma estas pedras em pães. E Jesus atualmente respondeu: pois nós não devemos ignorar as astúcias e o poder desse inimigo tão feroz, que teve a ousadia de tentar enganar o próprio Deus com a sua própria palavra. E Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amados, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, segundo Jesus disse. Não poder servir a Deus e as riquezas. Nos últimos dias haverão tempos difíceis, pois os homens serão presunçosos, avarentos, detratores, inimigos do bem, mais amigos dos prazeres do que de Deus, desobedientes a pais e a mães. Com o advento da teologia da prosperidade, muitos têm se banqueteado com a igreja, prostituindo-a a correr atrás das riquezas. Quando Jesus fez a pesca milagrosa, aquele barco ficou cheio de peixe, mas ele disse para Pedro e aos discípulos: segue-me, e eles largaram a rede. Quem quer as coisas do alto, não se embaraça com as coisas dessa vida, pois ainda que a figueira não floresça, e o produto da oliveira minta, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Quem somos nós para contender com Deus? Certo pregador falou: se tu és fiel no dízimo nas ofertas, pode colocar o dedo à risca e reivindicar o teu direito a Deus.
Deus. Existe a soberana vontade de Deus. Uns têm o dom de profecia, segundo Gálatas, outros têm dom de discernimento de espírito. A prosperidade é um dom, segundo Eclesiastes. O dinheiro é uma boa resposta. Mas também no Novo Testamento Jesus diz: a vida de um homem não consiste no bem que ele possui. Logo deduzimos que a visão do Evangelho é outra em relação à ganância e à avareza. Jesus era pobre e ele dizimou da sua própria vida. Mesmo assim, era uma pessoa humilde. Ele disse: quem tem 2 túnicas, reparta com aquele que não tem. Não devemos ter a piedade por lucro. Certo pregador falou que hoje a teologia da prosperidade é um câncer no seio da igreja. Esse pregador chamado Didinho, ex-integrante da Universal hoje Mundial, ele falou isso, que na África não deu certo essa teologia. Não devemos querer os primeiros lugares, Jesus falou. Os primeiros serão os últimos. O reino deste mundo não é de Deus. Diz em Provérbios: a sanguessuga tem 2 filhas, dá. Não devemos ter piedade por lucro. Os falsos profetas e os falsos mestres serão conhecidos pelos seus frutos. Eles são gananciosos, se alimentam da gordura das ovelhas e têm o seu ministério por sobrevivência e profissão, sem ter compromisso com a palavra de Deus. São apenas ouvintes e não praticantes. Têm a mente cauterizada. A raiz de todos os males, como disse Jesus, é o amor ao dinheiro. No livro de Varney, nós vemos as igrejas dos Estados Unidos gastam mais dinheiro com as ornamentações do templo e com a construção de templos suntuosos do que com a assistência social e com os missionários. Diz na palavra do Senhor: se vos pregarem outro evangelho, seja maldição. Muitos hoje são avarentos e gananciosos, à custa das massas, dos proletários trabalhadores, esmagando os pobres. Eles satisfazem o seu próprio ventre. Deus só faz o que Ele quer. Quando Ele quer prosperar, Ele prospera. Mas diz na palavra de Deus: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e venha após mim. Isso depende da missão de cada um. Muitos que serviram a Deus eram pobres, porque a prosperidade nada mais é do que ter as necessidades supridas. Lembre-se do jumento de Balaão. Com a voz humana, ele pediu a loucura do profeta, o mudo jumento. Chega de analfabetos teológicos. Vamos pregar o Evangelho que convida o pecador ao arrependimento. Pois o reino de Deus não consiste em comida ou bebida, e tendo que beber e comer, estamos satisfeitos. Não fique do lado das pessoas somente pelo sucesso, pois tudo passará menos a palavra de Deus. Como diz o hino de Maria Azevedo: eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu pisar a planta dos meus pés, a sua presença chegará. Não trabalhe pelo pão que perece, mas pelo pão que dá vida eterna. Diz na palavra de Deus, quanto ao dinheiro e as coisas materiais, em Provérbios diz: fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois para ele farás asas e sairá voando. Ou seja, quem corre atrás do dinheiro, como dizem Provérbios, não ficará sem castigo. Porque aqueles que perseguem o dinheiro são os que mais precisam dele, porque ele foge de quem deseja. Satanás mostrou a Jesus o reino e a glória do mundo e disse: se prostrado me adorares, eu te darei tudo isso. E Jesus disse: só adorarei a Deus. Não, amados, não ameis o dinheiro, dá de mão cheia a sabedoria, porque a sabedoria te dará todas as coisas que precisares. Cada um contribua de acordo com o que está proposto no seu coração. Quem muito semear, é certo que colherá muito. Certa vez, Martinho Lutero, quando foi levantado para fazer a obra de Deus no monastério, um de seus mestres, olhando para ele, disse, ele profetizou sem querer, ele disse: este aí não será como todos, vejo que ele será diferente, porque ele não se apoia em livros, mas ele vai na própria Bíblia. Ele com certeza mudará as leis da própria Igreja Católica.
próprios deleites. Chega de evangelho, da facilidade, poder da mente, uma fé mística, uma neolinguística, um teatro, porque o púlpito não é um palco para as elites evangélicas se promoverem com seus shows e popstars. Não, neófito, pois estes levam cativos mulheres nécias, se introduzem pelas casas e levam cativo mulheres nécias. Diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo está se perdendo porque lhe falta o conhecimento. Lembrando outra vez, duas vertentes muito parecidas, o erro e o acerto, hoje em dia tem se mostrado com sutis diferenças, e que são um erro fatal para a igreja. São correntes muito parecidas, mas numa delas está o engodo do pecado erro, o desvio, como diz em Apocalipse. Quem aumentar, as pragas serão aumentadas desse livro. Então, irmãos, eu deixo essa palavra, que vocês não corram atrás de Mamon, de Baal, mas que vocês busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas.